Santo anjo do Senhor, o guardador, se a ti me confiou a piedade divina, para sempre. Amém. Abra comigo, por favor. Esther 2. Livro de Esther, capítulo 2. Bíblia da Ave Maria, 544, perdão. Esther, capítulo 2. Acharam? Eu vou lendo para adiantar. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vaste, no que ela tinha feito e na decisão que tomara a respeito dela. Então as pessoas do séquito do rei disseram que se procurem para o rei donzelas virgens, belas de aspecto, que o rei envie pessoas a todas as províncias do seu reino, para reunir todas as jovens, virgens de belo aspecto, e trazê-las a Susa, sua capital, ao harém, sob a vigilância de Hegai, eunuco do rei e encarregado das mulheres, que providenciará as necessidades de seu toucador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vaste. Isso agradou ao rei, que seguiu esse conselho. Ora, havia em Susa, a capital, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinham sido trazidos de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, Esther, filha de seu tio, órfão de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas em Susa, a capital, sob a guarda de Egal. Esther também foi levada ao palácio e a posta sobre a guarda de Hegai, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou suas graças, tanto que ele se apressou a lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu toucador e adorno. Deu-lhe 7 companheiras escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor apartamento do gineceu. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu que tinha proibido falar isso. Cada dia ele passeava diante do pátio do gineceu para ter notícia de Esther e saber o que lhe acontecia. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Nesse período se purificavam 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com cosméticos e outros bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegara a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do gineceu ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a um outro palácio das mulheres, sobre a guarda de Jaasgás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamava-a expressamente. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei. A filha de Abigail, tio desse Mardoqueu que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe foi dado por Hegai, eunuco do rei, encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que haviam. Foi levada junto ao rei Assuero, a seu palácio. Era o 10º mês de Tebete, do ano 7º do seu reinado. O rei amou-a mais que todas as outras mulheres, e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, em honra de Esther. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios verdadeiramente reais. Palavras do Senhor.
Vamos aplaudir a palavra de Deus? Eu tenho perguntado muito ao Senhor, qual é a razão hoje das pessoas e dos servos de Deus, principalmente na renovação carismática, que é o nosso assunto, qual é a razão de cairmos numa mesmice e acostumarmos com a mesmice e não se levantar mais? E eu vivo um carisma muito difícil, porque a pessoa me liga dizendo assim: eu escutei você pregar, eu escutei um CD seu, eu gostaria que você viesse aqui para dar aquele impacto na minha cidade, porque o negócio aqui está morto, está deserto. Tanto é que a maioria dos encontros que eu estou pregando, o tema é avivamento para servos. O que é avivar? É dar um jeito de levantar, porque está tudo morto, destruído. E aí, não graças a mim, mas a graça é de Deus. Eu vou no evento e prego, e Deus faz um impacto, e o povo se levanta e se alegra. Na semana seguinte a coordenadora me liga dizendo: os grupos estão cheios, o povo deu uma melhorada, voltou aí na reunião e tudo está dando certo. E daí uns 6 meses ela liga dizendo: olha, o negócio está esfriando de novo, as coisas não estão bem, dá para a gente já marcar outro encontro? Aí a minha pergunta é: até quando nós vamos viver de impacto? Alguém brincou comigo ontem: nossa, você tinha que vir aqui a cada 6 meses para dar uma levantada. Oh, meu querido, se eu fosse solução dos problemas das pessoas, né? E por que depois de um impacto, depois de se levantar, depois dos grupos se encherem, dos servos acordarem, de gente que estava afastado, retomar, daqueles que estavam caídos, resolver caminhar, por que tudo estava indo bem e passa 4, 5, 6 meses, 7, 8, menos de um ano, as coisas vão despencando de novo, despencando. O que acontece que não há uma manutenção do impacto? E essa semana, para trabalhar essa passagem de Esther, que foi me passada pela intercessão de vocês, o Senhor me respondeu o que falta. Falta projetos espirituais. A pessoa só consegue permanecer firme em alguma coisa quando ela tem um sonho. E o sonho nada mais é do que aquilo aonde ela quer chegar. Aí você vai para um grupo de oração, que tem lá um ministério que canta, mas eles não têm projetos, eles não têm sonhos. Toda semana é aquilo ali, tocar no grupo de oração. Acabou? E aí um belo dia eles vão dizer: ah, hoje podemos faltar, né? A gente já está indo toda semana. E já tem 5 anos que nós vamos toda semana, então um a mais, um a menos, não tem importância. Mas por que eles não têm constância de permanecer? Eles não têm sonhos, eles não têm projetos. Então tanto faz ir, tanto faz não ir. Por quê? Porque daqui a 5 anos eles continuam aquele ministériozinho ali cantando. Aí você tem um pregador, e esse pregador começa a ficar bom, e ele estaciona, aí ele vai cuidar da vida dele, ele vai construir a vida financeira dele, e aí daqui a 5 anos é aquele mesmo pregador ali, daqui a 10 anos é o mesmo pregador, aí ele começa a não ser fiel mais, ele não começa a ir no grupo toda semana mais, porque ele não tem sonho, ele não tem projeto. Uma pessoa ter fidelidade a vida inteira num grupo, sabendo que ele vai morrer naquilo ali, não tem nada a mais do que aquilo ali, aí ele já passa a não ir, porque não tem sonho. E por que há um impacto, há um avivamento? Por que nós nos levantamos, as coisas começam a ir bem e de repente elas despencam? Porque elas só continuarão indo bem, se nós tivermos visão de onde a gente quer chegar. Se você não estiver visualizando nada, se você não tiver perspectiva de chegar em lugar nenhum, aí você estala no comodismo, estala na mesmice, e aí o fogo do impacto não dura mais do que 6 meses, é verdade? Então falta Moisés vir aqui todo ano? Não. Falta o quê? Falta você voltar a sonhar.
Eu estou desafiando você hoje, nesse dia, a sair desse comodismo, a achar que Deus te chamou para nascer, viver e morrer ali no seu ministériozinho, no seu grupinho, na sua turminha. Não, não, não. Deus quer mais de você. Deus quer muito de você. E se você não sonhar com Deus, você vai morrer. Quando eu pregava no grupo de oração, nós éramos 4 pregadores. Um mês tem 4 semanas, alguns 5. Resumindo, na escala, eu pregava quantas vezes por mês? 1. Cada semana é 1. E aí eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu ainda vou pregar em todas as nações. E eu comecei orando, jejuando, e gente falava, você não vai ser um bom pregador, você não leva jeito, e entrava aqui, saía aqui, porque eu não era mais um pregador, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto espiritual. E qual era o meu projeto? Senhor, dai-me o mundo inteiro para eu pregar. E aí, comecei a entrar na escala 2 vezes por mês, porque entre os 4 pregadores eu me destacava. Porque eu sou o cara? Não. Porque eu sou bom? Não. Eu estou falando isso por orgulho? Não. Eu tinha sonho. E o meu sonho era pregar no mundo inteiro. E aí eu comecei a ter um diferencial naquela pregação, no meu grupinho ali, na minha vidinha ali. Por quê? Porque você só é fiel hoje se você tiver visão de onde você quer chegar. E aí os outros 3 não tinham sonhos. Eu comecei a entrar 2 vezes na escala, porque o povo começou a cobrar que eu pregasse mais do que 1 vez por mês, porque o grupo só enchia quando eu pregava. E aí chegou no momento que toda semana o pregador era eu, porque era a única forma do grupo ficar de pé. Porque eu sou o cara? Não. Porque eu tinha projeto. Eu sei aonde eu quero chegar. E quem sabe aonde quer chegar, quem tem projeto espiritual, quem tem sonho espiritual, no dia de hoje ele se destaca, porque ele está fazendo o trampolim para onde Deus vai mandar ele. E aí eu falei, beleza, os negócios começaram a melhorar, e aí apareceu na cidade, a minha cidade tem 230 mil habitantes, é uma diocese. Além da minha cidade, que razoavelmente é grande, tem mais 23, 24 cidades. E eu falei, Senhor, na minha cidade tem 38 grupos de oração. E eu falei com o Senhor, me dá por enquanto, ainda as nações não, me dá os 38 grupos. E eu preguei nos 38 grupos. E aí começou a pintar tarde de louvor, noite de louvor, vigília. E eu falei, Senhor, agora eu quero sair da cidade. Eu quero pregar em todas as cidades da diocese. E Deus foi levando para uma, foi levando para outra, foi pregando para outra. Quando eu preguei nas 24 cidades da diocese, eu falei, Senhor, agora me tira para Minas Gerais. Me tira. E aí foi pintando um convite numa diocese do lado, foi pintando outro, e eu construindo a minha história. Veja bem, a visão está além. Mas o dia a dia, na fidelidade. Pregava com o mesmo amor no meu grupo, não falhava de intercessão, não falhava de núcleo, não falhava de formação. Fidelidade hoje, impacto hoje, avivamento hoje, sem deixar morrer, porque a visão não está no hoje, a visão está onde eu quero chegar. E aí comecei a pregar pelo estado de Minas Gerais, aí alguém falou, a Canção Nova eu preciso te achar, você ainda vai pregar a Canção Nova. Demorou 1 ano e 7 meses, eu pregando, para a Canção Nova me descobrir. Fui pregar lá pela primeira vez. E aí saí do estado, porque o Brasil me viu, comecei a pregar num outro estado, e eu fui orar e falei, Senhor, eu quero mais, eu quero o Brasil. Eu chego agora a dezembro a mais de 300 pregações por ano. Uma média de 30, 32, 28. Teve mês que foi 38 por mês. Há quase 60 cidades do Brasil. Só esse ano 14 estados. Mas o ano passado, de 3 anos para cá, eu percorri o Brasil de canto a canto. Tudo que Deus podia fazer no meu ministério para me agradar, Ele fez. Eu preguei desde 50 pessoas a 50 mil pessoas em arena.
Eventos de Halel, eventos de televisão, de rádio, encontros estaduais, de multidão, de pequeno, em beiras de lugares de gente que tem muita grana, em lugares que tem que atravessar de balsa para chegar lá, como Manaus, Roraima e outros lugares. Hoje eu me sinto realizado hoje, a nível de Brasil, a nível do que Deus me prometeu, 15 anos depois, mas a minha visão ainda não é essa. Alguém me perguntou essa semana, o que mais você quer? Eu falei, o exterior. É orgulho? Não. É vaidade? Não. É projeto espiritual. É sonho de Deus. E quando nós sonhamos com a visão de Deus, Deus faz cumprir. E aí 2 anos atrás eu tive um convite para pregar nos Estados Unidos, acabou não rolando. Agora uns 6 meses atrás um convite de Londres, que ainda acabou não fechando. Eu não sei quando Deus vai fechar. Outro dia o padre de Brasília me mandou um e-mail dizendo, estava orando aqui e Deus mandou falar com você, que essa profecia vai se cumprir. Que esse projeto do exterior já está assinado no coração de Deus. Eu ainda não preguei no exterior, mas eu tenho uma visão espiritual. Deus vai me levar para todos os lugares. É sonho. Entenda aqui, visão no amanhã ampla, para sustentar a fidelidade da realidade pequena hoje. Ainda tem que tomar cuidado para não subir para a cabeça. Porque na mesma semana que eu preguei para 10 mil pessoas no Maranhão, eu preguei num grupo de oração de 17, num bairro pobre da minha diocese. Com a mesma unção, com o mesmo amor. Porque a minha visão está lá. Eu vou sair para fora do Brasil. Mas é isso que sustenta que o meu fogo não abaixe hoje. E por que, Moisés, que você não cede? Por que esse avivamento permanece? Porque eu tenho sonhos e projetos espirituais. Para mim, não. Deus não me chamou para pouca coisa. Diga para quem está do seu lado, Deus não chamou você para pouca coisa. Não chamou. Não chamou. Eu quero nessa última pregação dizer para você que Deus sonha com você. E não sonha pouca coisa. Deus tem projetos, Deus tem sonhos espirituais para você. Só que para isso se cumprir, você tem que começar a pensar, sonhar e ver como Deus te vê. Se você tiver sonho, tiver projeto, você não vai cair na mesmice. E por que não vou cair na mesmice? Porque se eu parar aqui eu não chego lá. Então vambora, e vambora, e vambora. E por que você não cede? Porque eu vou chegar lá. E por que está difícil? E está difícil. E alguém fala, larga, abandona. Não vou abandonar, porque eu vou chegar lá. Quantas pessoas falou, para de pregar, para de pregar. Eu falei, se eu não puder pregar na sua cidade, no seu grupo, eu prego na África, eu prego na Angola, eu faço igual Santo Antônio, eu prego para peixe, mas eu não prego para aparecer, eu prego por convicção de fé. Deus me chamou e eu ainda vou pregar no mundo inteiro. É decisão. Tem que ter decisão. É sonho. Quando você vai num grupo de oração que tem um ministério que só quer a vida inteira cantar aquelas meia dúzia de música a semana inteira, mais dia ou menos dia, alguém vai fazer uma proposta e aí o rapaz que toca bem pra caramba vai começar a tocar numa dupla sertaneja, porque vai rolar ali 200, 300, 150 reais toda semana. O cara tá precisando de dinheiro. E por que ele tem coragem de aceitar? Porque já tem 10 anos que a vidinha dele é toda quarta-feira tocar meia dúzia de música, nessa mesmice. Qualquer proposta melhor que essa vale a pena, ele não tem projeto. Aí eu encontro com música em algum lugar do Brasil e ele fala, eu não toco música do mundo, eu não toco música profana, eu não toco por dinheiro. E aí alguém pergunta, por quê? Porque eu tenho sonho de evangelizar meu diocese, de evangelizar o Brasil. Deus já prometeu que daqui uns anos, não sei quando, nós teremos um CD, que nós viajaremos o Brasil, que a nossa música vai curar. Por que eu não quero dinheiro hoje estando endividado? Porque eu já estou vendo eu daqui 10 anos tocando e cantando para o Brasil. Então é isso que me sustenta. Agora, se não tem projeto, diz para quem está do seu lado, se não tem projeto, você vai cair mesmo. Vai cair mesmo. Tem que ter projeto.
Você foi escalado para fazer oração no grupo de oração. E a oração é uma vez por semana. É 5 minutos o momento de perdão. Mas se você não tiver projeto e visão espiritual, daqui uns dias você afasta do grupo, porque ninguém consegue ficar 5 anos, 10 anos só fazendo oração, 5 minutos no grupo de oração. Vai ter um dia que isso vai encher o saco. Você vai falar, não quero isso mais não. Agora quando você tem projeto, você fala, eu vou começar com 5 minutos, e Deus vai me ungir, e a oração dessa noite vai ser tão boa, que a coordenadora vai dizer semana que vem, se precisar estender mais um pouco, fica à vontade, porque a semana passada foi 10, e você vai melhorando, e você vai escrever, se você tem facilidade, você ainda vai escrever a apostila sobre oração no grupo de oração. Eu quero coordenar o grupo, mas o grupo para mim só não, eu quero coordenar a cidade, eu quero ir para a diocese, quem sabe eu não seja o futuro coordenador nacional do ministério de oração no grupo de oração. Por quê? Porque eu tenho projeto, eu sei aonde eu quero chegar, mas com aquela vidinha ali de toda semana, haja Moisés para rodar Brasil, para dar impacto a cada 6 meses, para você voltar a sonhar de novo, sonhar de novo. Quando você tem sonho, nunca mais você cai, decora isso. Repita comigo, quando eu tenho um sonho, eu nunca mais caio. Me explica aqui por que uma pessoa toma 7 pau num vestibular e não desiste. Ela tem sonho. Eu vou ser médico. E toma 1 pau, e 2, e 3, e fica desempregado, e termina namoro, para não atrapalhar ele estudar, e não sai final de semana, para de beber, porque ele quer ficar sábado e domingo comendo livre, comendo livre, comendo livre. Não, mas você já está 8 anos nessa vida aí e tal. Por quê? Porque eu ainda vou ser médico e ter a minha clínica. Por que ele não desiste? Ele tem projeto, ele tem sonho. E desculpa eu dizer, o povo de Deus parou de sonhar. Nós caímos numa vidazinha ridícula, numa vidazinha medíocre, e paramos de voltar a pensar grande. Pensar grande não é falsa humildade, não é decisão, gente. Eu falo para você, o que você quer para sua vida? Assim, o que Deus quer, eu quero, né? Eu estou à disposição. Nossa, você pregou muito bem. Nada, né? A gente é usado por Deus, né? Mas é Deus que faz a obra, não é assim, né? Não, fui usado, fui mesmo. Porque eu estou lutando por isso, e eu estou ficando bom nisso. Mas você ainda vai ouvir falar de mim no Brasil. Decisão. Olha aqui, nós estamos diante de um fato. Uma menina chamada Esther. Pobre. Os pais morreram. Morando numa região pobre. Adotada por um homem chamado Mardoqueu, seu tio. Que veio fugido da Babilônia na guerra contra Nabucodonosor. Olha que desgraça de vida. Pobre. Adotado pelo tio. Fugido de guerra. O que uma pessoa dessa pode pensar da vida? Aí você me pergunta, você está querendo chegar aonde? Deus só escolhe gente assim. Samuel chega na casa de Sala para escolher um filho. Quantos filhos você tem? 8. Você eu não quero, mas ele é forte, eu não quero. Esse, ele é estudado, eu não quero. Sobrou um, quem é? Davi, magrelo, feioso, não sabe fazer nada. Deus falou a ele que eu quero. E por que Deus faz isso? Porque a palavra de Deus diz que Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. E por que escolhe fraco? Porque se escolher forte, quando você vencer, você vai ficar vaidoso, achando que foi você que venceu. E Ele escolhe gente pequeno para mostrar que a vitória no combate não depende de você, depende do poder que vem de Deus. Escolhe fraco. Desculpa eu te dizer, se você for escolhido é porque o piorzinho que está tendo é você. Diz para quem está do seu lado com um sorriso no rosto, você é o pior que está tendo na área aí. O pior é você. Agora veja bem, que perspectiva Esther tinha? Nada. E aí o rei precisava de uma nova rainha. E aí o rei precisava de uma nova rainha. E olha o que o rei faz? Lança um edital no estado inteiro. Dizendo que de todas as capitais e províncias, ele estava recolhendo e recrutando jovens bonitas, donzelas, cheio de dotes, para de toda essa mulherada ele tirar uma nova rainha. O que Esther fez? Se alistou.
Se fosse em Barra Mansa, dizia, não, eu não sou bela, eu não sou competitiva, o meu grupo é pequeno, eu moro num bairro complicado, eu não tenho carro para ir pro grupo, a formação tal, a minha coordenadora é complicada. Por que que Esther não ficou fazendo o que muitos na renovação do Brasil estão fazendo? Abafando, morrendo. Por que que Esther não desanimou? Esther tomou uma decisão. Eu vou me inscrever nessa porcaria desse trem. E vou te dizer, se tiver 5 mil, 8 mil, 20 mil, não me interessa. Eu serei a rainha que esse rei vai escolher. Fala com quem está do seu lado, projeto, meu irmão, projeto. Projeto. Aí quando chegou na província de Barra Mansa, apareceu um monte de jovem bonito, donzelo, pronto, homens e mulheres, para se alistar. Falei, não, acho que é melhor não, porque assim, eu já tenho muito tempo de renovação, acho melhor dar lugar para outros. Palhaço, não sei se Deus está aposentando alguém no caminho de Jesus aí. Tem gente tirando aposentadoria no evangelho, nunca vi isso? Se Deus chamou você com 70 anos, azar é seu. Se chamou, quem te chamou te conhece. Ele sabe por que que ele quer contar com você. Não vem com esse papo de, não, minha vida já... O que eu tinha que fazer eu já fiz. Então morre, então, porcaria. Ah, eu não vou me alistar ainda porque eu estou muito novo, eu ainda não estou preparado, eu só tenho 15 anos, só tenho 17, eu não quero nem saber. Antigamente a gente pregava e a gente dizia que Deus respeita o processo das pessoas. Hoje eu digo que não respeita nada. Está chamando gente novo e está atropelando a adolescência, está atropelando a juventude e fazendo ter maturidade de cabeça de gente adulto, porque ele tem um projeto. E a maioria das pessoas que Deus chamou na Bíblia, ou foi muito idoso, ou foi muito jovem, para mostrar que é ele que capacita. Você tem que dizer, eu me alisto nesse negócio aí. Eu estou aí. Fala com quem está do seu lado, você tem que se alistar. Tem que se alistar. Tem que se alistar. Se Esther não tivesse se alistado, o que ia acontecer com ela? Eu sou órfão, eu sou adotado, eu sou pobre, meu pai adotivo não é fugitivo, qualquer hora nós vamos presos. O negócio é tão feio que quando ela se alistou, ela não podia dizer que onde ela veio. Porque se descobrir que, coitado, que ela não valia de nada, que ela não merecia nem alistar. Mardoqueu falou com ela, não revela a sua identidade. Ninguém pode saber que nós somos mais sujos do que pau de gabiroba, nós somos no SPC, Serasa, o negócio tá feio pro nosso lado, não revele de onde você veio. E se ela não alistasse, ela ia ficar em casa fazendo o quê? Chocando aquela vidinha medíocre. Os nossos grupos de oração tá cheio de gente chocando, vidinha medíocre, é meu grupinho, é meu mundinho, é o meu pobre, é a dificuldade, vai ficando ali, morre, miserável. Aí você vai dizer, Moisés veio e a gente se levantou, e a gente encheu de vontade, mas aí como ninguém quer se alistar, ninguém quer ser rainha, quer ser rei, nós temos medo, não temos coragem, não temos sonhos, não temos projeto, fala, não, então daqui 6 meses a gente chama Moisés de novo, ele dá outra levantada na gente, né? Estou pedindo a Deus a graça da bilocação, ele ainda não me deu, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não consigo. A solução para você hoje é se alistar. Estou profetizando na sua vida que Deus está sonhando algo muito grande para você. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. De jeito nenhum eu tenho nada contra o grupo de oração. O grupo de oração é o útero da renovação carismática. É lá que gera os filhos batizados no Espírito. O que é mais importante numa renovação carismática? Um grupo de oração. Mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você do que o seu grupo de oração. Muito mais. Muito mais. Sacode quem está do seu lado e diz, vai além, vai além, vai além, vai além. Chegou o dia de reunir a galera. A Bíblia não diz quantas mulheres foram, mas diz que são numerosas. E toda vez que na Bíblia usar a palavra multidão ou numeroso é mais de 5.000. Eu suponho em espírito que havia ali 8.000 mulheres, mas a rainha seria uma só. Era competitivo. Era difícil. Mas Esther foi. E se apresentou. E aí no dia da apresentação, eles recebem a notícia. Sabe qual que é o vestibular para ver quem vai passar no teste ou não?
a de vocês que mais agradar o rei e chamar a atenção. Quem tiver alguma coisa diferente, um diferencial, um toque a mais, um detalhe especial, o rei vai querer. E aí confinou as gatinhas, porque elas ficavam ali, segundo o que está escrito, 12 meses. 6 meses elas se purificavam com um tipo de erva e 6 meses com um tipo de produto cosmético. 1 ano confinadas para escolher uma. Mulher pra caramba. Diante daquela realidade, olha o que Esther faz. Quem seria mais escolhida? A que chamasse a atenção do rei, a que tivesse algum detalhe a mais. Ela começou a se destacar. É como se no grupo de oração dela tivesse 4 pregadores e só pregava 1 por semana. Para ela ser a rainha, ela teria que aparecer sobre os outros 3. Não aparecer de aparecer, mas teria que chamar a atenção de quem está olhando. Ela não podia só mais tocar aquela musiquinha toda semana. Essa semana a gente canta Maria Nazaré, na que vem a gente canta Quero Te Dar a Paz. Aí na outra a gente volta para Maria. Não, ela falou, eu tenho que me destacar, eu tenho que vir com uma música nova, eu tenho que vir com uma unção nova, eu tenho que aparecer com um livro novo, eu tenho que ter um diferencial aqui, porque tem 8.000 pessoas e Deus vai escolher um só. E ela começou, e diz a palavra, todo mundo que havia ficava apaixonado, que ela começou a cativar todo mundo. Diz para quem está do seu lado, você não tem cativado ninguém, seu chato. Quando nós temos sonho, nós temos projeto, a primeira pessoa que a gente começa a cativar é o povo. O povo é o termômetro da nossa missão. Quando o povo diz, Moisés, você está uma bênção, você amém, estou mesmo. Estou pagando preço por isso, estou sofrendo pra caramba, mas eu estou ficando bom. O povo vê, o povo comenta, e é por isso que o encontro enche, é por isso que o grupo melhora, e o povo, quem vai pregar hoje é Moisés? O povo sabe, porque diz a palavra, Esther cativou todo mundo nos corredores, faxineiro, todo mundo começou a falar, que menina especial. Ponto para ela, ela já tinha um ponto a favor, o povo começou a ver que ela tinha sonho, que ela tinha projeto. A primeira pessoa que tem que ver seus sonhos, seus projetos, não é seu coordenador, é o povo. Diz para quem está do seu lado, o povo está de olho em você. Pronto, andando no palácio do rei. E aí então, existia o braço direito do rei, existia o supervisor do rei. E aí quando o supervisor... Está me atrapalhando. Quando o supervisor do rei olhou para Esther e falou, pronto, essa menina é diferente. E diz a palavra aqui, ó, nos versículos 9 adiante, que o braço direito do rei gostou tanto dela, que deu para ela um apartamento na melhor corredor do ginoceu, do alojamento. E além de dar para ela o melhor apartamento, colocou 7 amigas para ficar olhando e cuidando dela. As concorrentes viraram empregadas. E diz a palavra, está escrito aí, dava para ela coisas para comer e coisas cheirosas para passar no corpo que não dava para ninguém. Pronto, primeiro ela conquistou o povo, agora ela conquistou o gerente. Diz para quem está do seu lado, está subindo. Veja bem a visão, imagina, você está no chão, você não é nada. Quando você olha para cima é uma escada, é o povo do povo, quem manda no povo, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. E por que vai subindo? Embora eu comece de baixo para cima, a minha visão está de cima para baixo, olhos de águia. Eu estou vendo o futuro, eu estou vendo os planos, eu estou vendo o projeto, e aí eu vou subindo, subindo, subindo. O gerente falou, essa menina é especial. E aí o gerente, o supervisor, já deu um pouco de mordomia para ela. Glória a Deus. Diz para quem está do seu lado, você não tem que começar puxando saco de coordenador, não. Primeiro tem que amar o povo. Quando seu coordenador
Quando o seu padre, quando o seu líder, quando o seu superior vê que na sua humildade, na sua pequenez, você tem um diferencial e que o povo está conquistado, ele vai promover você. E quando Deus te promover, não tenha falsa humildade. Aceite o apartamento, porque Deus está honrando a sua fidelidade. Ligaram para mim e pediram para eu coordenar não sei o quê. Eu falei, eu vou pensar. Que pensar, filha? É promoção. Coordena, tô aí! Aí você vai dizer, nossa, onde eu era peão, era nada, agora me chamaram para liderar. Tá promovendo! Promove ele, Jesus. Decisão, gente. O gerente ficou apaixonado. Deu alguns privilégios. Elas ficaram lá 12 meses. 12 meses te lembra o quê? A pregação ontem de Isaac. Depois de 12 meses, o milagre vai nascer, lembra? Lembra também da passagem das virgens que pregamos ontem? Elas eram virgens e donzelas. Aqui só separou virgem e donzela, tá vendo? Só gente eleito, selecionado para um milagre. Porque rainha é milagre. Diz para quem está do seu lado, rainha é milagre. É milagre. Qual que era o requisito? Quem agradasse o rei com diferencial, com toca mais, ia ser escolhido. Chegou o dia de entrar no palácio do rei. Diz a palavra, entrou um e saiu. Entrou um e saiu. E Esther vendo as meninas tudo saindo chorando. E ia chegar a vez dela. E diz a palavra, quando Esther entra e o dia amanhece, porque elas passavam com o rei de um dia para o outro. Quando o dia amanhece, olha o que o rei faz. Vamos ver onde está escrito aqui. 16. Foi levado junto ao rei Assuero, a seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tibete, do ano 7 do rei. O rei amou-a mais que todas as outras mulheres, e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre a sua cabeça o diadema e a fez rainha! Ela agradou o povo, depois ela agradou o gerente. Quando ela chegou no rei, no chefe, no dono, ele falou, é você que eu escolho. O povo não está te vendo. Existe uma multidão, existe gente contra você, fofocando, armando a sua queda, achando que você não tem capacidade, que você não está pronto. Mas é Deus quem escolhe, e Ele escolhe quem Ele quer, e Ele escolheu você. Diz para quem está do seu lado, se você não for rei e rainha, eu vou dar um couro em você. O rei gostou. Mas por que o rei escolheu ela? Ela tinha um diferencial, um toque a mais. Diz para quem está do seu lado, esse toque a mais, diferente dos outros que Deus está te chamando. Te toca mais. Te toca mais. Me lembro agora do livro do Reis, capítulo 2, a história de Elias e Eliseu. Elias tinha uma escola com 24 mil servos e uma escola de profetas, sendo que um deles era Eliseu. E aí Elias estava no deserto, quando ele parava e dizia, meu senhor, eu estou cansado. Eliseu dizia assim, eu já sabia, eu trouxe água, refresca os seus pés. 24 mil servos e uma escola de profetas que a Bíblia não diz quantos eram, mas Elias tomou uma decisão. Eu vou voltar os olhos para esse menino, porque Eliseu tem um toque a mais. E Elias enfrentou o rei, fez baixar fogo no céu. Quando subiu o fogo, o calor falou, nossa, eu quero água. Eliseu falou, eu já sabia, mestre, eu trouxe água. Um belo dia o Senhor disse para Eliseu, escolhe um sucessor, porque eu vou levar você em glória, arrebatado para o céu.
Quando Elias pegou o manto, tinha 24 mil servos e um grupo de profetas. Mas aí ele voltou os olhos para quem? Para quem tinha um toque a mais. Era o único que lembrava de levar água na hora da batalha. E aí Elias escolheu o Eliseu. Deus vai escolher você pelo toque a mais. Você é o Eliseu, você é a Esté. Você tem que ter sonho, tem que ter projeto, tem que ser diferente, tem que ter diferencial. Deus quer você, você tem que ficar bom, você tem que ficar bom, você tem que ficar muito bom. Aí alguém vai dizer, você está querendo aparecer? Não, eu estou querendo o melhor de Deus para a minha vida. Aí alguém vai dizer, você chama assim, é porque você quer aparecer, você canta assim porque você gosta de destacar. Eu falei, filho, a Bíblia diz que nenhuma luz pode ser acesa para ficar debaixo da mesa, tem que ser colocada em cima do telhado. Se Deus quer que eu brilhe, a minha função é brilhar, porque Deus tem uma história para mim. Eu vejo vocês pensando muito pouco, aquela vidinha ali, minha casinha, meu maridinho, meu carrinho, vai para a escola, vai no grupo quarto, eu volto para casa, quinta é dia de reunião, essa quinta eu não vou que eu estou legal, domingo vai ter um retiro. Que vidinha vagabunda é essa, gente? Pelo amor de Deus, ixi. Diz para quem está do seu lado, tem que querer mais, tem que sonhar, tem que ter projeto, tem que ter sonho, tem que ter sonho, ter sonho. Por que Elias escolheu Eliseu? Porque Eliseu tinha um diferencial. Por que Eliseu era diferente dos 24 mil servos e da escola de profeta? Porque ele sabia, quando Deus chamar Elias, eu quero ficar no lugar dele. E Esté tinha o diferencial, que conquistou o povo, depois o chefe. Eu estou desafiando você a conquistar do povo ao chefe, com um toque a mais. E é por falta desse toque a mais, desse sonho, desse projeto, é que se vocês não tomarem a decisão hoje, daqui 6 meses, a coordenadora me liga dizendo, Moisés, deu fruto, começou indo bem, mas agora está tudo de novo, você pode voltar? Eu disse, não, lá eu não volto mais. Aquele povo decidiu foi morrer, então eles têm que morrer mesmo. Diz para quem está do seu lado, se você decidir morrer, você vai ter que morrer mesmo. Vai ter que morrer mesmo. Repita comigo, sonhos, projetos. É isso que eu tenho que ter para me manter aceso no topo da vontade de Deus, sem me esfriar. Senão, o resultado é mesmice. Estou sendo claro ou não? Volto a dizer, os olhos estão longe, mas os pés estão aqui no chão. Eu acabo de pregar aqui, eu volto para casa. Lá em casa eu tenho esposa, filhos, obras sociais, filhos espirituais. Eu saí do êxtase e voltei para o dia a dia. Para eu vir aqui e derramar poder, eu tenho que ser fiel lá no dia a dia, porque ninguém vive de poder, não. A gente vive de base, de estrutura. Quando eu acabo de pregar um encontro, eu fico louco para voltar para casa. Eu já preguei em beira de praia e não quis ir no mar. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu quero ir embora, porque em casa está o meu porto seguro. É de casa que eu tiro a unção para ir no estado e profetizar. Mas em casa é que está meu porto seguro. É ali que Deus me forma. E você precisa tomar essa decisão. Vai sendo fiel ao seu grupo. Assume o seu compromisso. Assuma o seu papel. Ninguém quer ir na reunião, eu vou. Por quê? Porque eu sou Esther. Daqui 1 ano, 2, 3, Deus vai promover alguém. E quando Deus olhar, vai dizer, eu quero alguém que tem compromisso. Você vai dizer, eu sinto te dizer que eu fui em todas as reuniões. Algumas até não foi ninguém, nem teve reunião. Mas eu estava lá. E o Senhor diz, eu tinha visto você lá. Daí o Senhor vai dizer para você, igual ele disse para Filipe. Filipe falou, de onde o Senhor me conhece? E ele falou, desde antes que você nascesse, eu já te vi debaixo da figueira. E ele falou, meu Senhor e meu Deus. Deus vê tudo. Deus vê quem vai na informação, quem não vai. Quem vai na intercessão, quem não vai. Quem tem fidelidade, quem não tem. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus não é bobo.
E na hora que Deus precisar usar alguém, ou promover alguém, ou fazer de alguém rei, ou dar o manto de Eliseu, de Elias para alguém, Deus vai olhar aqueles que têm um toque a mais. Se você quer viver igual todo mundo, ninguém vai, para que eu vou? Então fica aí. Fica no meio das 7.999 mulheres que foram embora chorando. Eu quero ser Esther. Estou desafiando vocês a tomar um rumo na vida de vocês. Chega, vou parar de pregar agora. Ou tomam um rumo na vida de vocês, ou então vão viver a decepção das mulheres que não foram escolhidas, ou dos servos que viram Eliseu recebendo o manto. E eles falaram, puxa, por que eu não levava água? E pois é, agora é tarde. Agora é tarde. Pergunta quem está do seu lado, você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Entendeu? Isso é tão sério. Queridos, a gente vive de sonho. A gente vive de sonho. Uma vez eu fui confessar-me com um padre, e ele é monge. Eu disse, padre, a minha sede é insaciável. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é normal? E ele falou, é isso que te sustenta de pé. Porque o dia que você falar, não, tá bom, cheguei, tal, acabou sua vontade de melhorar. Aí eu vejo uma casa de crianças, aí a casa tem 30 crianças. Falei, ué, o que é 30 crianças perto do Brasil? Eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 mil casas. E aí funda uma segunda, e a gente fala, vamos estruturar a nossa segunda, que a hora que Deus quiser promover alguém para nascer a terceira, nós temos que estar pronto. Aí estamos com a fazenda de recuperação, tem lá 25 homens, não cabe mais ninguém, só que nesse final de semana teve uns 7 pessoas querendo uma vaga. Imagina o Brasil inteiro, como é que nós vamos fazer? Nós demos um passo, nós vamos comprar essa fazenda, vamos aumentar, e vamos aumentar para 50, depois para 100 vagas, a hora que não couber mais, nós temos que fundar uma segunda fazenda. A gente vive de sonho, Jesus chegar e nos achar tentando chegar na nossa visão, nos nossos projetos. Aqueles que forem cumpridos nessa vida, glória a Deus. Os que não forem, se concretizarão no maior projeto de tudo isso que existe, que é morar um dia no céu diante de Deus. Mas viver essa midinha medíocre aí não dá mais não. Fala com quem está do seu lado, não dá mais não. Não dá mais não. A Esther é você. E fica feliz, tá bom? Porque embora você tenha um passado triste, uma história como a de Esther, embora Deus te escolheu porque escolhe sempre os piorzinhos, Deus sonha muito grande para você. Passa a sonhar alto, passa a ver grande, grande. Não estou falando de prosperidade financeira igual os nossos irmãos protestantes, não. Eu quero trocar meu carro, eu vou ter 2 carros. Não é esse tipo. Eu estou falando de projetos espirituais. Estou falando de sonhar. Sonha em aumentar os grupos de oração. Sonha em fundar grupo onde não tem. Sonha em fundar trabalho nas escolas. Sonha em nascer projetos. Sonha em evangelizar o Brasil inteiro. Sonha. E luta pelaquilo. E sofre. É isso que faz valer o tanto que a gente sofre. É isso que faz valer. A gente sofre tanto para ficar com Jesus. Como é que a gente tem que fazer valer isso? Dando a vida pelaquilo que é o nosso ideal. Se a gente fizer, a gente morre. Chega, vamos ficar de pé. Vamos aplaudir o Senhor. Isso. Mais forte! Yeah! Tem alguma Esther aqui? Tem Esther aqui? Dê um abraço à pessoa da direita e da esquerda e diz, nós somos a Esther de Deus. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Vai dizendo com as suas palavras baixinho que você toma posse de tudo isso. Faça a sua oração e agora eu queria ouvir você rezar. Medita nessa palavra com Deus e agora toma posse da sua história. Isso, vai rezando. Eu digo ao Senhor, Senhor, me dá projetos, me dá sonhos. Se eu sou a sua Esther, mostra-me qual é o seu reinado.
Onde que o Senhor vai me fazer rei, rainha? A concorrência está grande, Senhor. Só que ninguém quer ter diferencial. Eu quero, Senhor. Diga ao Senhor, me dá diferencial, me dá um toque a mais, me dá um detalhe. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser muito bom. Eu quero ficar muito boa nisso. Eu quero atingir o topo do meu ministério. Eu quero atingir a totalidade da bênção na minha missão. Eu quero que o meu grupo de oração chegue no auge da sua vontade para esse grupo de oração. Ora, irmão, ora, 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 ora. Quando acabar as palavras, vai orando em línguas, ora, ora, ora. Ore alabalabaraxande alabacanda alaba. Ora, ora, ora. Isso, ora, ora. Xanda alabalacanda alabaraxanda. Ora, ora. Ore alabacanda lixiricanda alabaraxande alabaraxanda. Isso, ora, ora, ora. Ore alabarexiricanda lá. Eu quero, Senhor, eu vou. Eu sou. Eu tomo posse, eu assumo. Eu não quero mais esfriar. Eu não quero cair na mesmice. Não, não, Senhor. Eu quero ter um impacto nesse dia para nunca mais voltar atrás. Eu, Moisés, quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Põe a mão no seu coração. Isso. Escute. Leva-me a tua glória. Feche os seus olhos. Leva-me aos cativos. Eu quero anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Leva-me a tua glória. Repita assim: leva-me a tua glória, Senhor. Leva-me a tua glória. Oh, leva-me aos cativos. Leva-me aos cativos. Eu quero anunciar o teu amor.